Força e coragem é o que a vida pede de todos nós. Em algum momento, em algumas situações, ela vai exigir de nós força e coragem para tomarmos decisões. Eu gosto muito dessa combinação, porque de que adianta um corajoso fraco? Eu não sei para você, mas para mim a vida pede isso todos os dias: força e coragem para prosseguir nessa caminhada. Eu queria que você entendesse a sua responsabilidade, estabelecer uma rota onde você consiga alcançar, né, os propósitos. Para vencer é muito importante. O tempo agora é o nosso. Chegou a nossa vez de termos a oportunidade de vivermos o incrível, o sensacional, em meio a essas guerras diárias. Eu quero dizer que às vezes, e durante muito tempo, você teve que andar debaixo das ordens, das instruções de seus pais. Mas tem momentos que a vida tira você desse ambiente e traz você para uma outra fase. A fase que agora não são seus pais que decidem se você vai ou não. Agora chegou a sua vez de tomar suas próprias decisões. Isso parece ser muito bom e nos oferecer uma liberdade, mas é muito importante nós entendermos que quando os outros escolhem para nós, se algo der errado, nós temos uma rota de fuga para nos defender. Nós colocamos a culpa no outro, mas quando chega a minha vez de tomar as decisões, se alguma coisa sair errado, eu sou totalmente responsável. A vida requer de mim e de você muita responsabilidade, muita maturidade. Lidar com as responsabilidades é um grande desafio, e por isso muitas pessoas se negam força e coragem para tomar decisões, sejam elas favoráveis a mim ou desfavoráveis a mim. Por que é importante sair desse ambiente de coadjuvante e protagonizar no palco da vida minhas próprias histórias? Porque quanto a fatos não há argumento. Mas o problema é que a vida não é feita só de vitória, a vida não é feita só de sorriso. E talvez hoje você, ainda que o ambiente de vitória não seja sempre favorável, porque em muitos ambientes de vitória pessoas persuadiram seu coração e acabaram se destruindo, é da derrota que eu quero te falar. Que a vida também é feita de derrotas. Sua primeira derrota, ela é dura, ela é humilhante, sabe? Como é que eu procedo no momento de adversidade? Vamos embora, porque cada dia traz consigo uma batalha. Cada mudança de fase traz consigo suas demandas. Se nós queremos mudar de vida, gente, em qualquer área que seja, nós precisamos de uma coisa: colocar Deus em primeiro lugar. Você tem um problema, está enfrentando não tenha medo dele. Deus é contigo. Se você não resolver problema enquanto está pequeno, meu filho, ele vai crescer e vai pegar você. Não fica brincando com o problema, não. Primeiro eu identifico o problema, depois eu. Porque você quer prosseguir na vida, meu filho, reúna as forças que você tem e marche de volta, enfrente o seu problema, porque Deus vai te dar vitória. Não se acovarda, não. Reúne suas forças e vai para cima com seus negócios. Vai para cima com Deus, porque Deus vai te dar vitória. Me diga o que é que tu tem plantado. E deixa eu te dizer uma coisa: você tem o direito de escolher o que planta, mas não tem direito de escolher o que colhe. O plantio, ele é opcional, a colheita é obrigatória. Se tu não gosta do que anda colhendo, é só mudar o que tu está plantando. Essa lei de semeadura, eu apenas entendo que eu recebo o reflexo daquilo que eu faço.
Então eu preciso definir o que eu quero colher. Eu planto segundo a espécie do que eu quero. Eu quero colher saúde. O que é que eu planto? Uma vida saudável. O que eu como, o que eu bebo, quanto tempo eu durmo, meu nível de estresse. Aí você planta o quê? Dorme que hora? 3 da manhã. Toma o quê? Não toma água. Não toma água. Está entendendo por que as pessoas estão vivendo uns troços esquisitos? Porque as pessoas são esquisitas. Elas querem retorno desobedecendo princípios. E os princípios são claros demais. Como diria o árbitro aí, Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Já cansei de ver gente, vou orar para Deus me dar dinheiro. Não, querido. É porque você está semeando a coisa errada. Se você ora bastante, provavelmente vai ter poder, vai ter coisas fantásticas oriundas da oração. Entenda bem, eu estou falando sobre vida, não é momento. Só que as pessoas estão semeando uma coisa e esperando outra. Esse é o problema. Por que as coisas não acontecem com todos que recebem a mesma semente? Por que é que mesmo a semente sendo a mesma, por que é que mesmo a semente sendo verdadeira, por que é que a semente é poderosa, por que é que num solo ela causa um impacto, no outro solo ela causa outro impacto, no outro ela causa outro impacto? Ou seja, a semente vai encontrando solos diferentes, e sobre cada solo ela reage de uma forma. Mas ela não é a mesma? Pois é, mas os solos são diferentes. Nós vamos entender na explicação do próprio Cristo que a semente é a palavra de Deus. Então o semeador, ele sai para semear. O que é a semente? A semente é o quê? Me ajude aí. A semente é o quê? A palavra de isso. Ela é uma só. Ela é inegociável. Alguém pode semear a palavra brincando. Alguns podem semear a palavra gritando. Outros podem semear a palavra utilizando um outro mecanismo de informação, um outro sistema de plantio. Mas a semente, ela é a mesma. A palavra de Deus é inegociável. Se alguém negocia com a palavra, se você me acompanha um pouquinho, você sabe por onde eu passei, em ambientes televisivos, muitas vezes em ambientes onde diversas armadilhas foram montadas. Vocês nunca me viram com a lei do politicamente correto, a lei da negociação. Não, é palavra, não se negocia. Semente é uma só. Mas apesar do semeador ter uma única semente, ele passa por 4 solos. E isso é extremamente preocupante. Por quê? Não porque são 4 solos apenas, e sim porque 3 deles são solos improdutivos. 3. Segundo Jesus, a cada 4 pessoas que estão me ouvindo agora aqui, 3 delas, se eu usar a mesma base de estatística, 3 delas são improdutivas. E se você conhece um pouquinho o sistema do empreendedorismo, o sistema secular, o sistema de trabalho, você vai descobrir que há leis seculares que dizem que uma minoria trabalha para uma maioria se beneficiar. Ou seja, hoje o Brasil é alimentado por uma agricultura que é, certo, estabelecida por uma parcela extremamente insignificante de pessoas plantando para uma massa se alimentar. E segundo Jesus, aí é que eu me preocupei. É que aqui dentro tem 4 tipos de solo. E o que eu gostaria hoje que você descobrisse é qual solo você é, e tomasse uma providência de acordo com o solo
que o seu coração representa. Porque segundo Jesus, a terra, o solo, é o coração do homem. E há 4 tipos de corações aqui, de solos, onde a palavra de Deus, ela vai cair. O primeiro, segundo Jesus, é o solo compactado à beira do caminho. É um solo impermeável à beira do caminho. É um solo onde a semente não tem como penetrar. Então, já que ela foi arremessada e não houve uma cobertura para que ela fecundasse, as aves, um padrão perfeitamente normal, as pessoas estão entendendo o que Jesus está falando. As aves vão lá e comem a semente. Por quê? Porque ela foi arremessada. Mas espera aí, mas todas as sementes foram arremessadas? Por que é que só a que foi comida pelas aves é a que está à beira do caminho? Qual o problema tem com essa exposição? De uma forma literal, talvez nenhum. Ela simplesmente caiu à beira do caminho. Vamos usar uma exegese, né? Exata. O que é? Caiu. E por que a ave comeu? Porque o chão era compactado, pessoas passavam por ali, então não havia possibilidade. Mas quando Jesus vai explicar isso, ainda no capítulo 13, ele diz assim: esse tipo de solo é o tipo de solo das pessoas que vêm para ouvir, trazendo seu corpo, mas não trouxeram consigo sua mente. Segundo Jesus, a mente dessas pessoas, ela está impermeável. Segundo Jesus, essas pessoas não são capazes de assimilar, elas sequer são capazes de lembrar. Jesus descreveu isso: esse povo me louvam com seus, mas o seu coração está distante. Nada melhor do que uma crise para nos levar para a próxima fase da nossa vida. Os nossos problemas não veio para nos destruir, eles veio para nos levar para a próxima, desde que não seja causado por irresponsabilidade nossa. Você tem que aprender a celebrar a vitória. Então você não precisa de torcida dos outros, você precisa de Deus do seu lado. Se os outros acham que você vai vencer ou não, isso aí não é problema seu. Você é que vai lá. Para de olhar a vida, Deus está no controle da sua vida. Então aprenda a perder. Fala com quem resolve, não gasta energia em lugar errado não. Ah, me criticaram. Você precisa da aprovação de quem está te criticando? Se você não precisa da aprovação de quem te critica, tampouco a crítica dela vai te doer. Todo mundo está olhando para nós, e todos esperam de nós uma coisa importantíssima. Sabe o que é? Resultados. A vida é feita de resultado e aceitação. Para o mundo lá fora, todo mundo quer saber produtividade, resultados. Para nós, resultado é importante, sim ou não? Tem muita gente que quando vive uma crise, não quer procurar o porquê. Não tem coragem de identificar o problema. Você sabe por quê? Porque ela tem medo de descobrir que o problema de sua derrota é ela mesma. Então finge que não vê. Por que eu estou até aqui? Por que eu cheguei aqui? Mas tem a ver com a minha postura. O que é que me trouxe para onde eu estou? É só tomar uma providência que eu vou sair de onde estou para ir para onde eu quero estar. Tu vai ter que descobrir que tem algo de errado que precisa ser consertado. E enquanto você não tirar isso do meio do arraial, você não vai ganhar de ninguém. Porque a vitória que você tem não é por suas forças, é pela minha presença. Faz uma aplicação, não tenha pena de tirar da tua vida aquilo que está te trazendo derrota. Então não tenha medo, certo? De enfrentar e de descobrir o que te traz derrota e prejuízo. Talvez essa sociedade ruim. Meu irmão, se está fazendo mal para a sua vida com Deus, tira, não tenha pena. Está fazendo mal para os seus negócios, tirem. Para os seus estudos, tire, taque pedra e elimine. Vamos para a fase 2 do game.
E agora o que você vai fazer? É isso. Você está abalado por algo que aconteceu? Reúna as forças que te sobrou. Segure na mão de Deus e vá com força total, porque Deus vai te dar vitória. Coloque isso no seu coração. Eu preciso impulsionar você a sair daqui hoje invocado. Ah, pastor, lá onde eu trabalho o ambiente é muito ruim. Chega lá com Deus. Vai embora quem não tem que ir, chega quem tem que vir. A situação vai mudando. O problema é que nós estamos indo sozinhos. Vá se divertir, meu filho. Vá ser feliz. Porque Deus é contigo nessa batalha. Estiver ganhando, celebre. Estiver perdendo, descubra o que te levou. Encare e volte com força e viva o sensacional. Amplie essa visão sua. Então você não precisa de torcida dos outros. Você precisa de Deus do seu lado. Se os outros acham que você vai vencer ou não, isso aí não é problema seu. Você é que vai lá. Eu quero conversar com vocês porque é muito interessante quando nós imaginamos que alguém obedece a Deus, ele fica imune às adversidades. Mas ele diz que aquele que ouviu e não obedeceu, recebeu a mesma coisa que o obediente. A crise que o obediente enfrentou foi a mesma. As mesmas chuvas, os mesmos ventos, os mesmos rios, as mesmas dificuldades, certo? As mesmas crises. Ou seja, isso não deixa essas pessoas imunes a enfrentar os problemas, o desânimo, a crise, os desencontros, a insegurança. Não. O texto diz que a diferença entre o que obedece e o que não obedece é apenas o resultado final. O texto diz que aquele que obedece, apesar de todas essas coisas virem com ímpeto contra a casa dele, a sua estrutura vai se manter de pé. E o outro, não. O outro vai ver sua casa, seu casamento. Porque se nós começarmos a olhar de uma maneira um pouco contrária a essa exposição, nós vamos imaginar então que algumas pessoas são privilegiadas, que Deus tem uma panelinha e que olhou para alguns e diz: gostei de tu, e por causa disso você vai ganhar, e você, não gostei de você, e você vai perder. Não. Nós vamos dar uma olhadinha hoje, e eu quero falar um pouco com vocês nessa abertura sobre alinhamento de expectativa. Todo aquele que planeja construir uma torre primeiro deve se assentar para ver quanto custa. Ou seja, um alinhamento de expectativa. O que eu quero fazer com os recursos que eu tenho. O que eu tenho é suficiente para realizar o que eu quero fazer? Isso é nada mais, nada menos que alinhamento de expectativa. E eu vejo que há uma ausência de parar para fazer uma avaliação sobre um alinhamento de expectativa. Eu estou cansado de ver gente que vai se relacionar com Deus e não faz alinhamento de expectativa. Toda expectativa não correspondida tem tendência a gerar um nível de frustração. Então hoje eu vejo pessoas nutrindo expectativas muito ruins, quer ver? Todo mundo emocionalmente saudável deseja uma coisa nessa vida: ser feliz. E tem gente que sequer sabe o que é ser feliz. Está assim de gente que já é feliz, mas não é feliz porque não sabe o que é ser feliz. Assim de gente que não sabe nem o que é feliz, e o dia que achar, não reconhece. Porque tem gente que não sabe nem o que é ser feliz, sabe? E eu vou te falar uma coisa: nesse mundo que nós estamos, a maioria de nós já temos o que precisamos para ser feliz. O problema é que esse mundo pós-moderno faz com que os outros tenham coisa que a gente não tem e nem precisa ter. Quem te faz feliz é Deus. Deus é que te faz feliz. E quando você for feliz, você vai ser feliz onde? Em qualquer lugar. É importante, certo? Gradativamente você expor quais são as suas expectativas, certo? No ambiente religioso, no ambiente corporativo, no ambiente familiar, é assim que funciona.
Eu estou dizendo que nós fomos treinados em cavernas. E nas cavernas que nos treinaram, nos transformaram em guerreiros. Você pensa que a vida foi dura só para você? A vida foi dura para muita gente que está do seu lado, mas conseguiu sobreviver. E nós não chegaríamos aqui sozinhos se Deus não estivesse conosco. Força e coragem é o que a vida pede de todos nós. Em algum momento, em algumas situações, ela vai exigir de nós força e coragem para tomarmos decisões. Eu gosto muito dessa combinação, porque de que adianta um corajoso fraco? Certo? E que adianta? O cara tem coragem, mas não tem força. Tem força, mas não tem coragem. Você precisa, para desempenhar sua função, para lidar com a vida, com as demandas, com as intempéries que você vai enfrentar ao longo da sua caminhada, de duas coisas: força e coragem. É isso. Eu não sei para você, mas para mim a vida pede isso todos os dias. Força e coragem para prosseguir nessa caminhada. Estabelecer uma rota onde você consiga alcançar os propósitos para vencer é muito importante. O tempo agora é o nosso. Chegou a nossa vez de termos a oportunidade de vivermos o incrível, o sensacional. Porque estamos em meio a essas guerras diárias. Hoje não tem leão, hoje não tem urso, não tem gigantes. Mas nós vemos todos os dias os problemas se levantarem contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa saúde, contra a nossa fé. Chegou a hora de você viver a sua própria história. Chegou a hora de você tomar suas próprias decisões. Mas exige de nós agora alto nível de responsabilidade, força e coragem para tomar decisões, sejam elas favoráveis a mim ou desfavoráveis a mim. O tempo inteiro estão tentando minar a nossa fé. O tempo inteiro estamos vivendo. Isso é um ambiente que tem o propósito de apagar a nossa fé. Quem vive de experiências dos outros não vai muito longe. Por que é importante sair desse ambiente de coadjuvante e protagonizar no palco da vida minhas próprias histórias? Porque quanto a fatos não há argumento. Quando eu começo a ter minhas próprias experiências com Jesus, com a minha fé, não adianta ninguém falar contra o meu Deus. Está na hora de provarmos o que Deus tem para nós. É simplesmente isso. Eu não estou pregando riqueza, não estou falando nada disso não. Eu estou falando de viver o que Deus tem para cada um de nós. É só isso. As coisas estão fáceis, é verdade. E para ganhar não precisa de muita ciência. Para quem está ganhando, está tudo bem, louvado seja Deus, estamos vencendo, as coisas estão boas. Mas o problema é que a vida não é feita só de vitória. A vida não é feita só de sorriso. E talvez hoje você, ainda que o ambiente de vitória não seja sempre favorável, porque em muitos ambientes de vitória pessoas persuadiram seu coração e acabaram se destruindo. É da derrota que eu quero te falar, porque o povo está perdendo mais do que está ganhando. A grande verdade é essa. Hoje, no geral, o povo está perdendo mais do que está ganhando. As dores têm se intensificado. Tem pessoas que praticamente não têm uma vida, parece que vive uma saga. É ano após ano, luta, batalha, dificuldade, problema, isso, aquilo outro. A vida é feita de alegria, é verdade, mas presta atenção nesse cara agora.
Cada mudança de fase traz consigo suas demandas. Faz conforme os conselhos, segue o padrão. A sabedoria está na multidão de conselhos. Ele não toma decisão sozinho, que ele só vence e só faz o que faz por uma questão muito simples: porque Deus é com ele. Basta uma perda, algo sair como não planejamos, basta um sentimento que já fizemos algum tipo de esforço e não conseguimos superar, e pronto. Você não precisa de muita força nem muita coragem para gerenciar a vitória, mas vai precisar de muita para vencer as dores, as perdas e as crises. Que a vida também é feita de derrotas. Se eu quero sair de uma situação, a primeira coisa que eu tenho que saber é o que me levou para lá. O que me levou para lá? Qual é o grande problema das pessoas? Elas estão vivenciando coisas e sequer gastaram um tempo. O que levou a sua estrutura familiar para esse caos que ela está? O que foi? Foi negligência, foi ignorância, foi traição, foi falta de dinheiro. O que foi? O que foi que fez você lidar com Deus, com esse relacionamento? Ou nós lidarmos com Deus com esse relacionamento à distância de um Deus que está tão longe? O que fez você pegar verdades que já foram concretas na sua vida a respeito de Deus e relativizar como se relativiza hoje? Se nós queremos mudar de vida, gente, em qualquer área que seja, nós precisamos de uma coisa: colocar Deus em primeiro lugar. Mas sabe qual é o problema? É que às vezes eu não quero ver, eu não quero saber o motivo. Aliás, às vezes eu já sei. Eu finjo que não sei, porque aceitar que eu estou nessa situação por minha culpa é tão doloroso que eu digo que eu não sei de nada. Sabe sim, nós sabemos, muitas vezes, mas dizemos que não sabemos porque, se reconhecermos isso, vai nos doer mais. Você tem um problema, está enfrentando não tenha medo dele. Deus é contigo, a vara e o cajado do Senhor está do teu lado. Agora não faz vista grossa para seu problema não, porque ele vai se potencializar e vai destruir suas finanças, seus negócios, sua família e sua fé. O primeiro passo desse cara é o seguinte: eu estava ganhando até ontem, hoje eu não estou. E por que é que eu não estou? Porque tem um problema. E tem gente que é habilidoso para identificar o problema. Se você não resolver o problema enquanto está pequeno, meu filho, ele vai crescer e vai pegar você. Não fica brincando com o problema não. Primeiro eu identifico o problema, depois eu elimino. Não brinca com o problema não, meu filho. Ele cresce e pega você. Você quer mudar de vida? Descubra o que é. Ô, gente, se eu sei o que me atrapalha, difícil de olhar um problema é porque às vezes ele está em nós. E quando você encontrar o problema, não brinque com ele. E o que você faz depois? Tenta de novo com força total. Reúne suas forças e vai para cima com seus negócios. Vai para cima com Deus, porque Deus vai te dar vitória. Se você deseja fazer coisas que vão durar para sempre, dê uma olhada nos alicerces, nas bases, naquilo que oferece para você firmeza, solidez. Nós temos falado muito aqui sobre processo. Eu não sei se você já reparou, por muitas vezes nós vivemos debaixo de um processo sem notar que é um processo. Preste atenção, quando você se levanta, há um processo para você começar as suas atividades. Você se levanta, toma banho, escova o dente. Na verdade, isso é um processo. Coisas que vão sendo feitas, né, de uma forma, vamos dizer, correta, ordeira. Quando nós vamos viver nessa terra, primeiro nós temos que entender o modelo cujo qual Deus está estabelecendo. Eu vou mostrar para você 7 coisas rápidas em Gênesis, que se nós conseguirmos aplicar na nossa vida, nós vamos levar a nossa vida
de uma forma extraordinária. Nós vamos viver uma vida abundante e nós vamos viver momentos pontuais de sofrimento, porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Então não dá para fugir 100% das aflições. A Bíblia diz que nós vamos ter aflições e nós vamos ter aflições. A minha pergunta é: qual a quantidade de aflições que nós vamos viver? Todos nós sofremos, mas tem pessoas que têm um nível de sofrimento muito alto. Ele sofre muito mais do que vive, e outras pessoas vivem muito mais do que sofrem. Tem muito mais momentos de alegria, de satisfação, de prazer, do que momento de dores. A nossa proposta é essa: é que a margem de seu sofrimento seja extremamente pequena, para que pessoas que olhem a sua vida te perguntem, observem e digam: que estilo de vida é esse? Eu gostaria de ter isso. Muito mais amigos do que inimigos, muito mais de momentos bons do que de ruins, muito mais de sucesso do que de fracassos. Que o justo viverá pela fé, e a fé é a certeza daquilo que não se vê. A fé é aquilo que chama à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. E ele assinou isso no Gênesis, chamando a existência, e disse: haja isso, faça-se isso, faça-se assim. Por que é que ele chama a existência? Por que é que não cria tudo de uma vez? Ele está estabelecendo um processo, onde a base é a fé, chamando a existência as coisas que não existem. E pode notar que todas as vezes que ele termina algo, o texto também termina dizendo: e viu Deus que era bom. Ele cria pela fé e supervisiona pela visão. Tudo que é feito, no término da execução, há uma supervisão. Ele observa, avalia, verifica. É assim que funciona. Quando nós começamos a entender isso, os sinais do Gênesis 1 podem nos ajudar demais. Primeiro, entenda que o homem viverá pela fé, por isso ele abre. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Note que há uma prioridade aqui. Quem vai viver com Deus vai viver pela fé, é verdade, mas ele também vai ter que entender que os céus sempre têm prioridades. Sempre. Agradar o mundo espiritual, obedecer as sentenças e orientações todas as vezes. Então, se você quer viver bem, entenda: primeiro vem o reino dos céus. Obedeça a Deus. Olhe para as coisas do reino de Deus. Por quê? Porque lá está guardado, lá está seguro. Aqui é transitório. Quando eu começo a viver isso, tudo que eu vou fazer, a minha preocupação é: como Deus está nesse negócio que eu estou me envolvendo? Como Deus está nesse relacionamento? Como é que é isso para Deus, aquilo que eu estou fazendo? O céu é sempre prioridade. Segundo, disse Deus: haja luz. Segundo princípio desse processo, traga clareza. Deus não vai fazer nada sem antes trazer esclarecimento, sem antes trazer luz, sem antes iluminar o ambiente. Preste atenção: antes de fazer qualquer coisa, ele diz: para que as coisas sejam feitas e supervisionadas, para que as coisas sejam feitas, bem feitas, de forma correta, eu preciso trazer luz.
O que é isso? Um negócio mal feito que não tem clareza. Está assim de gente que só se enfia em confusão. Porque vai montar um negócio, mas não sabe nada sobre negócio. Quer casar e não sabe nada sobre casamento. Quer investir dinheiro, mas não sabe nada sobre dinheiro. Quer ter filho, mas não sabe nada sobre ter filho. Quer ser crente e não sabe nada sobre Deus. Só vive nas escuras, dando cabeçada. O princípio é aqui, clareza, prioridade os céus, estilo de vida, fé. Mas antes de fazer qualquer coisa, ilumine. Procure informação, esclareça, conhecimento. Descubra primeiro. É assim que funciona. Traga clareza para tudo que você vai fazer. Antes de fazer. Por quê? Porque isso torna você mais assertivo. Está assim de gente, ó. Está com 30, 35 anos. Até hoje não descobriu a direção da sua vida. Até hoje não conseguiu um relacionamento estruturado. Porque nunca faz nada de forma clara. Porque a mentira o tempo inteiro está tentando descobrir o quanto você conhece sobre a verdade. É isso. O que nós vemos aqui é uma falta de clareza na informação. Ou seja, quando o mal descobre que as informações são falhas, são precárias, quando o mal descobre que há mais trevas no que diz respeito àquela situação do que luz, ele diz, é fácil enganá-la. Vai fazer qualquer coisa, traga luz. Faz parte da vida. Pessoas que vivem pela fé, pessoas que colocam os céus em primeiro lugar, pessoas que trazem clareza para aquilo que vai fazer, sofrem menos. Se você deseja fazer coisas que vão durar para sempre, dê uma olhada nos alicerces, nas bases, naquilo que oferece para você firmeza, solidez. O processo é esse, é fé, é os céus primeiro, o processo é clareza, o processo é firmeza, estabilidade. Quando você começa a usar isso, seus negócios, sua vida, sua família, começam a enfrentar, aparentemente, um número muito menor de adversidades. A tempestade é a mesma. A base e os fundamentos é que são diferentes. Todos nós enfrentamos as mesmas tentações. Não há uma liberação no mundo espiritual para tentar destruir você mais do que a mim. Não é assim que funciona. Mas as bases fazem a diferença. E é isso que Deus está mostrando. Preste atenção. O que Deus está criando é sustentabilidade. O que Deus está criando agora é legado. E não dá para ganhar todas, não dá para vencer todas. Que em algumas adversidades e batalhas nós vamos perder. Mas nós não vamos perder a guerra. Essa é a grande verdade. Mas batalhas nós precisamos estar preparados para lidar com frustrações, com perdas, com danos, com adversidades. Tente de novo, faça de novo, faça novamente, não entregue os pontos. Essa caminhada não é feita para gente mole, pelo menos no que tange a vida. O ontem foi ruim e o que ele deixou? Resíduos desagradáveis. Mas se eu não tirar esses resíduos do ontem, a Bíblia diz que todo dia traz consigo o seu mal. O resíduo de ontem se acumula com o de hoje que um de amanhã, e já você está pessimista, negativista, olhando para a vida com a perspectiva de fracasso e achando que não há sucesso para você. Eu não sei como foi seu ontem, se ele foi bom ou ruim, ele passou. Se ele foi bom o suficiente, ele não foi bom o suficiente para te dar condições de viver dele o resto da vida. Se ele for ruim, ele não foi ruim e danoso o suficiente para matar você. Ele passou. Bom ou ruim, se você ganhava muito dinheiro ou não ganhava nada, se você tinha muita saúde ou estava doente, não interessa como foi seu ontem.
Por isso que depois de um dia exaustivo, é importantíssimo lavar suas redes. Todos os dias, pegue alguns minutos para dobrar seu joelho. Ou às vezes nem de joelho dobrado dá. Às vezes você, certo, está deitado ou está sentado, não sei, ou está dirigindo. Mas tire uns momentos para falar com Deus sobre as suas redes, sobre as malhas de suas emoções, sobre aquelas coisas que você gostaria que fosse diferente, mas não foram. Prosseguir. Eu não sei o que aconteceu com o seu emprego anterior. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu preciso que você entenda, se você quer andar com Jesus, você vai receber dele forças para prosseguir, porque o justo vive da fé, ele não retrocede, ele vai adiante para a conservação da sua alma. É assim que funciona. Por pior que tenha sido ontem, levanta a cabeça, lava essas redes e vamos embora pescar de novo. Tente de novo, faça de novo, faça novamente, não entregue os pontos. Mas pior que não ter resultado é ver os outros tendo. Nós estamos num processo evolutivo, sim, de caminhada, crescendo, de que os verdadeiros milagres começam na sua vida particular. O grande desafio desse ambiente que nós estamos vendo são pessoas que não estão preparadas para as adversidades, para os problemas, para as crises, para as palavras que não são agradáveis, pelas versões que falam a nosso respeito, às vezes não serem tão confortáveis. Quando pessoas falarem de você, duas coisas podem acontecer. Elas podem estar falando verdades, e quando alguém falar de você verdades que precisam reposicionar você, não se preocupe, reposicione-se. Mas o que elas podem falar de você é mentira. Então, a única forma de falar de seus erros será mentir a seu respeito. Nós precisamos entender e vivenciar isso. É para você se tornar um homem melhor, uma mulher melhor. Sabe por que você precisa enfrentar adversidades financeiras e muitas vezes passar um período com poucos recursos? Que é para você aprender que a mão do Senhor é a seu favor, e você precisa aprender a gerenciar as coisas. Mas não, todas as vezes que a oposição vem, nós achamos que ela vai nos destruir. Sabe qual é o grande problema, irmãos? É que nós queremos experiências de pessoas que fazem coisas que nós não fazemos. Nós queremos viver coisas extraordinárias, mas nós não fazemos nada de extraordinário. Nós queremos viver o incrível, provar o sensacional, gostamos das experiências dos outros, mas sequer imaginamos o que pessoas fazem para viver tais experiências. O que nós sabemos é que somos frágeis e que há alguma vantagem nessa pessoa que nós ainda não descobrimos, por isso que ela vive coisa que nós não vivemos. Não é assim que funciona. Estamos aqui e a oportunidade é para todos. Deus não tem filhos preferidos. As pessoas saem daqui para tomar decisões diferentes das outras. E decisões, elas geram, né, movimentos e reações a nosso favor ou contra nós. Nós precisamos olhar nossa vida numa perspectiva mais ampla. Alguns podem viver coisas muito particulares, simplesmente porque são capazes de fazer coisas que outros não fazem, se posicionar como outros não se posicionam. Você tem que autorizar. Você autoriza. É você que fecha a porta. Você viu a palavra de oferta? É você que fecha a porta ou abre a porta. É você que fecha a porta ou abre a porta da sua casa. É você que fecha ou abre a porta de suas emoções. É você que faz isso. Mas chegou a hora de mudarmos de fase, de mudarmos de vida. E como eu posso ter medo de ser corajoso? Eu venço eles, eu luto contra eles. Nenhum de nós vai estar num lugar onde não precisa lutar contra o desânimo. A questão é que se a gente não lutar em situações como essa de desânimo prolongado, ele começa a engolir a gente, fazer muito mal não só para a gente. Não é necessariamente a crise de alguém que está vivendo o fracasso. Não é necessariamente a crise de alguém que não teve contato com nenhum tipo de sucesso. E eu acredito que essa informação é importante, porque muitas vezes nós podemos deduzir que desânimo, que desencorajamento vem de quando a gente não consegue ter nenhum tipo de realização.
Eu quero te dizer que isso não é verdade. Nós podemos estar vivendo um ambiente de realizações, e porque temos determinados anseios dentro de nós que não foram satisfeitos, nós podemos deixar que esse nível de anseio não satisfeito, às vezes fale mais alto do que tudo aquilo que foi satisfeito. E eu acho que isso é parte do assunto que a gente tem que levar em questão. Porque se você está enfrentando momentos de desencorajamento, você precisa tentar enxergar com clareza o seu quadro e a sua situação. O problema não é a circunstância que ele está lidando. O problema são expectativas frustradas. De alguma forma ele está se medindo e dizendo: eu não sou melhor, eu não fiz diferença, eu não cheguei onde deveria ter chegado. E nós temos alguém que está expressando essas expectativas frustradas. Que a esperança adiada, ela entristece o coração. Aquele tipo de coisa que você espera e acaba nunca chegando. Ele pode, muitas vezes, trazer um grande estrago emocional dentro de você. Agora, a pergunta é, algumas coisas que nós estamos esperando e que não se concretizam, deveriam necessariamente estar sendo esperadas? Há coisas que são parte de uma promessa de Deus, de um sonho que Deus colocou no nosso coração. Mas há coisas que a gente simplesmente decide que precisa delas, sem que Deus tenha nenhum tipo de compromisso com a nossa decisão. E muitas vezes a expectativa de não alcançar algo que nós queremos pode falar mais alto e estar vivendo tudo aquilo que Deus está despejando e derramando nas nossas vidas. O ser humano consegue ter essa capacidade de muitas vezes não se contentar com nada do que ele está alcançando. Contentamento, ela nunca está limitando o assunto só a coisas materiais. Pessoas que querem realização, que querem um lugar de conquista na vida, que querem reconhecimento muitas vezes. E nós precisamos entender quais são as nossas expectativas. Não apenas o direito, mas a responsabilidade de crer, de lutar por isso até que a gente viva. E muitas vezes a frustração de não viver aquilo fala mais alto de toda a realização do que tudo que Deus está fazendo. E isso não se mostra saudável. Uma das formas de perceber na nossa própria vida se estamos vivendo intensamente a frustração de algumas expectativas não cumpridas, falando até mais alto do que as realizações, é observar o nosso comportamento. É interessante. Uma das características de que eu e você estamos vivendo não um desânimo momentâneo. Às vezes nós temos isso. Acordamos uma certa manhã e o dia não parece colorido, ele parece branco e preto. Às vezes nós temos um momento do dia mal, aquele dia que está dando tudo errado, que você realmente percebe que tudo está fora do normal, ele pode simplesmente voltar ao normal no dia seguinte. Eu não estou falando de um desânimo ou de um abatimento momentâneo, mas quando nós estamos vivendo um período de desânimo prolongado, mesmo no meio de conquistas e realizações, nós precisamos avaliar o nosso coração. E às vezes uma boa forma é analisar o comportamento. Quando a gente começa essa atitude de se isolar, de não querer estar junto, de não querer companhia, é um indício de que algo no nosso coração não está muito correto. Está buscando só o seu próprio desejo. Eu sei que pode haver momentos de isolamento com um propósito muito específico, mas nós estamos falando de algo pontual, não de um estilo de vida. Nós estamos falando de algo que tem um propósito e se demonstra muito frutífero. Mas muitas vezes, quando simplesmente estar com os outros já não está nos fazendo bem, isso deveria ser um alerta de que algo no nosso coração merece a nossa atenção, merece o cuidado. Algumas cavernas emocionais nas quais eu e você entramos e também nos fechamos. É aquele momento onde a gente já não quer ver gente, onde a gente já não quer ver a luz, onde a gente já não quer ver nada e nem ninguém. Mas além do isolamento, normalmente, quem está lidando com esse tipo de expectativa frustrada que gera o desânimo, ele tem sempre um senso de injustiça que ele carrega dentro dele. Nós podemos perceber nesse tipo de conversa que ele simplesmente está transbordando parte de uma crise interior. Agora, eu fico olhando para esse senso de injustiça e acredito que ele vem de um único lugar, das comparações que a gente faz. A gente tem mania de comparar a nossa vida com a dos outros com a nossa, dos outros com os outros mesmo, e a gente vive de comparação. Mas nós temos essa inclinação, porque de alguma forma a gente quer sentir se a gente está sendo tratado igual aos outros. Eu acredito
Porque além de procurar entender qual a razão de eu e você estarmos lidando com algum nível de desencorajamento, nós precisamos também compreender como nós lidamos com as circunstâncias. E se a gente começar a aprender a olhar para dentro de nós, nós vamos perceber quanta coisa que está dentro de nós e precisa ser resolvida. Porque essa inclinação à comparação, ela muitas vezes é injusta. Se eu e você escapássemos da possibilidade de qualquer crise, nós seríamos péssimos líderes. Porque a nossa capacidade de conectar com gente normal, que também vai passar por isso, ela estaria muito limitada e comprometida. Muitas vezes a nossa capacidade de conectar, com compaixão para aqueles que estão em crise, ela seria quase nula se a gente nunca tivesse vivido nenhum tipo de dilema ou de crise. Não apenas por nosso crescimento, existem coisas que nós precisamos fazer em relação ao que Deus já nos disponibilizou. Há um momento onde a minha e a sua ficha tem que cair, de que nós temos que reagir, de que nós temos que decidir mudar e virar o jogo, porque você decide buscar e encontrar isso. E tem gente que nessa hora chora da vida, chora do que perdeu e não reage. Que quando nós decidimos lutar, quando nós decidimos reagir, que a gente recupere aquilo que a gente perdeu por nossas escolhas. Há muita gente nesse dia que precisava ouvir essas coisas. Que para Deus, quem nós somos ainda é mais importante do que só aquilo que nós fazemos. No momento de emoções difíceis, não baseie sua fé e o seu relacionamento com Deus naquilo que você está sentindo. Mas a verdade é que todos nós vamos lidar com momentos de desânimo. E a pergunta é: o que é que nós vamos fazer com eles? Todos nós já vivemos momentos de crise e dificuldade. Corajoso não é o que não tem medo. Corajoso é o que vence seus medos. A primeira pergunta que eu te faço é: quem é você diante de um problema? O quanto um problema te afeta? Quantas vezes você se deparou com um problema e você teve vontade de se esconder? Você teve vontade de fugir? Acredito que você já tenha passado por isso. Diante dos problemas que você enfrenta no seu dia a dia, diante dos problemas que você passou nos últimos meses, dos desafios, o quanto você muda quando você está diante de um cenário desafiador? O quanto você muda quando você entende que o problema é maior do que a solução? O quanto isso traz um impacto sobre a sua vida? Eu queria te falar 3 verdades sobre os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Porque olha só que interessante, na vida, ou você está resolvendo problemas, ou você é o problema. É interessante isso, porque ou você está resolvendo problemas de outras pessoas, ou até mesmo o seu, e se você não está resolvendo problemas hoje, pode ser que você seja o problema para alguém. E é interessante porque às vezes eu pergunto para algumas pessoas: agora, o quanto você vê isso como algo positivo? No seu dia a dia, dependendo do cargo que você ocupa, as pessoas só vão te procurar realmente para que você possa resolver problemas. Fique feliz quando elas te procurarem, porque é sinal que você está avançando, que você está crescendo. Isso é importante você saber, você ter esse entendimento. A outra verdade é que uma das certezas que nós temos na vida é que teremos problema. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. E o quanto você está animado hoje para resolver o seu problema? O quanto você consegue olhar para eles de maneira positiva? Ou será que é porque no nosso filtro mental nós crescemos e aprendemos que problema é algo ruim? Será que é por isso que você não consegue ver algo positivo quando você está diante dele? Só que você esquece que para você poder ter uma base, um parâmetro se você está crescendo ou não na vida, é de acordo com os problemas que você resolve no seu dia a dia.
Quanto maior o problema que você resolve hoje, isso é sinal que você está avançando, que você está crescendo. Mas você está tendo bom ânimo para isso? Você está feliz com tudo que está acontecendo? É importante que você tenha esse entendimento. E o terceiro, e esse é bem interessante. Por quê? O ser humano, quando ele não tem problema, o que ele faz? Ele arruma. Mas você já viu, nós somos especialistas em arrumar problemas quando não temos. Então é importante essa reflexão. Mas será, por que você arruma problema? Por que ele então faz parte do seu dia a dia? Por que ele é tão importante para você? Eu quero te explicar as fases de um problema. Como que ele funciona? A primeira fase é quando você não identifica que você está diante de um problema. Você pode já estar vivendo um problema, mas você não identifica. Quantos problemas você tem na sua vida que você pode estar vivendo e você não identificou? Porque você só vai mudar, resolver um problema quando você identificar ele. Então existem cenários que nós já estamos inseridos no problema, mas você não sabe, você não percebeu que ele existe. Você está vivendo ele, mas você não percebe. E geralmente esses problemas que você não identifica com tanta facilidade, foi você que criou. A fase 2 é quando o problema existe, mas você finge que não vê. Ou você não quer encarar ele. Porque ele já foi sinalizado, ou você já teve uma percepção. Mas você acha que você tem um domínio sobre aquilo. Não é tão perigoso como eles dizem. Nessa fase, começa-se a construção de problemas maiores na sua vida. Mas você acha que tem um domínio. Tem muita coisa que você faz, você sabe que não é legal. Você sabe que você não deveria estar fazendo aquilo. Mas você acha que você tem um domínio. Não, eu tenho um controle sobre isso aqui. A hora que eu quiser parar, eu paro. Então você precisa tomar muito cuidado, porque essa fase 2 ela é muito perigosa. E nós temos a terceira fase. Quando você identifica realmente o problema. Ou quando você aceita que o problema existe. E essa fase, ela te leva a 2 caminhos. O primeiro caminho é aquele que você identifica e você vai para a solução. Você quer saber como você vai resolver o problema. Só que é interessante porque pessoas que têm essa característica de identificar um problema e já ir para a solução, dificilmente ela passa na fase 2. Ela sai da primeira, onde ela está vivendo o problema, automaticamente ela já vai para a terceira quando alguém chega e fala, olha, acho que isso aí que você fez não é legal. E ela foca no como resolver. Ela foca na solução, ela não quer saber do problema. E é aí onde ela avança. Só que o problema é que quem vem da fase 2 tem uma dificuldade maior para resolver. Agora que identificou ou que realmente aceitou que precisa de ajuda ou qualquer situação. Por quê? Porque pessoas que vêm da fase 2, muitas vezes o medo domina ela. Existem situações que ela não se acha capaz de resolver o problema. Por uma crença, por um trauma, por algo que aconteceu na vida dela, ela acha que ela não é capaz de resolver aquilo. Ela não consegue avançar. Existem situações, existem pessoas que ela quer que alguém ajude a resolver aquele problema. Grande maioria das pessoas ficam paralisadas diante de alguns problemas. Sabe, a hora que trava? Você se distrai com problemas que você criou. Muitas vezes ele te traz um prejuízo financeiro. Problemas que você criou, muitas vezes faz com que você fira outras pessoas, que você acaba ferindo outras pessoas. Você está com um problema que você não sabe o que fazer? Porque se você pedir força na sua oração para Deus, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai te colocar numa situação no outro dia para mostrar para você o quão forte você é. Então, quando você está diante de problemas que você não sabe o que fazer, peça discernimento. Discernimento para você entender o quanto antes o que precisa ser feito. Peça sabedoria para que você possa tomar as decisões corretas. E você vai perceber que os problemas
que Ele colocou, com discernimento e com a sabedoria e com a sensibilidade à voz dEle, você vai resolver muito fácil. Quando você estiver diante de um problema, que você entende que ele é grande, que por alguns momentos você ficou até com medo, e Deus te dá a estratégia, Deus te dá a sabedoria para você resolver, e é através desses problemas que Ele está colocando na sua vida que Ele está te levando nos caminhos dEle. Ele está elevando o seu nível, Ele está te colocando em patamares maiores, Ele está mudando você de fase. Então toda vez que você estiver diante de um problema, fique feliz, porque é sinal que você está no caminho correto. E essa é a maneira que você tem para você poder crescer e para você poder avançar. Então, se hoje você está diante de um problema que você não sabe o que fazer, fique tranquilo, porque amanhã você vai olhar para trás, Deus vai te surpreender no nível que Ele vai te levar. Você não vai acreditar onde Deus vai te colocar. Se o problema é grande, fique feliz, é porque a bênção é muito maior do que você imagina.